Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos assistindo. Eu me chamo Andriela, sou líder da Almatics Santa Fé, juntamente com o Samuel Vidal. E hoje nós estamos fazendo um Pô de Jovem diferente, em homenagem ao Dia da Mulher, que foi dia 8 de março. Então, fazendo essa programação a respeito de identidade. E eu quero também apresentar as meninas que estão aqui conosco nessa bancada, começando pela Tailara, essa jovem que nos ajuda também ali na intercessão dos jovens aqui da Almatics Santa Fé. Oi, pessoal, eu sou a Tailara, tenho 27 anos e hoje a gente está aqui para esse podcast diferente para trazer esse tema de identidade para vocês. Amém. A Shauana também que está hoje participando conosco. Isso, então eu me chamo Shauana, então eu tenho 32 anos. Então hoje é um pod diferente das gurias e eu convido todos a participarem conosco. E também hoje, né, a nossa que está aqui representando todas as mulheres, né, a Juliana Cardoso, que é psicanalista, e hoje ela vai então tratar desse assunto, né, sobre a identidade. Então quero que ela se apresente também para todos. Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar todos que estão nos assistindo. E sou psicanalista, mentora cristã. E estamos aqui, né, reunidos nesse podcast diferenciado hoje, para nós aprender um pouquinho mais e trocar umas ideias. Amém. Então já vamos começar com a primeira pergunta. Então, como a fé cristã pode influenciar a formação da identidade de uma pessoa? Então, a fé cristã, ela tem um alicerce, e o fundamental que é Deus, né? Então, como está escrito em Gênesis, que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, né? E a psicanálise, por sua vez, ela aponta que a identidade é formada a partir da interação, né, com o meio das experiências da infância. A psicanálise ela vai estudar a nossa infância, aquilo que nós vivemos como a nossa personalidade, ela é formada desde o entrar no ventre da mãe até os seus 6, 7 anos, onde ali a primeira infância é o que fica registrado no nosso inconsciente, que dependendo daquilo que é passado, seja um trauma, seja uma ferida emocional, hoje na vida adulta, se não for saber lidar com aquelas situações, a pessoa fica travada. Na questão da compreensão de identidade, né? Que hoje o tema, assim, pra gente, né, da atualidade é a identidade, da gente se entender, da gente compreender, né, para que nós fomos feitos, né, e como a psicanálise pode nos auxiliar nessa compreensão da identidade, né, à luz dos princípios cristãos, à luz da Bíblia, da palavra. Então, a psicanálise, ela investiga os processos do inconsciente. Eu digo que o nosso inconsciente é como se fosse um armário, né, cheio de gavetas. E tem umas gavetas que têm facilidade para abrir e tem umas gavetas que elas são a cadeado, né? E é essas a cadeado aonde ficam mais os traumas, mais as feridas emocionais, né? Aonde está escrito lá em João que a Bíblia nos ensina que a verdade nos liberta. Então, como eu estudei no Instituto Cristão, nós aprendemos a ciência e a fé junto, aonde nós temos os traumas, mas pela palavra de Deus nós temos também o poder de sermos curados. Amém. Deus. Então agora eu gostaria de saber como conciliar os conceitos psicanálíticos de inconsciente e o ego com a visão cristã da alma e do espírito. Então, Chau, aqui nós temos 3 perguntas, né? Sobre como conciliar o conceito psicanalítico do inconsciente, o ego, né, e a visão cristã da alma, né? A psicanálise ela descreve o inconsciente, como eu acabei de falar, né, como é um reservatório de memórias reprimidas. E o ego é o eu, né? É diferente. O ego é o eu, e tem pessoas que ela tem um eu elevado, né? Aquelas pessoas que só ela pode, só ela consegue, um ego alterado. E a Bíblia ela nos ensina que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? Onde está lá escrito em Tessalonicenses, né? Então a gente pode entender que o inconsciente abriga as dores. O ego
ela é vista como o eu, como eu falei, né? Mas a verdadeira transformação acontece quando nós permitimos que o nosso amigo Espírito Santo, ela entra, como diz a própria palavra, né? Aquele que aceita o Senhor Jesus, o Espírito Santo entra e modela o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Uma colocação ali, né? Como a senhora comentou, então o ego e o domínio, né? O ego, a pessoa que ela tem um ego alterado, ela não deixa o Espírito Santo trabalhar. Isso. Porque é ela que tem a razão. O controle. Não deixa no comando, né? Sim, sim. Até a palavra nos diz que o Senhor nos deu o direito de ter o livre-arbítrio. E aquela pessoa que ela não aceita o Espírito Santo entrar e fazer a mudança na pessoa, essa pessoa tem o ego alterado. E geralmente essas pessoas que têm o ego alterado são as pessoas que são narcisistas. As pessoas que elas são narcisistas, ela tem o ego alterado. E dentro da área da ciência não tem cura para quem é narcisista. Porque é só ela que pode, só ela que faz, só ela que tem direito. E viver com uma pessoa assim não é fácil, né? Mas não tem cura, Ju. Para o homem, não. Para o médico, não. Mas para o Senhor Jesus tem cura. Amém. Só que a pessoa ela tem que aceitar. E é difícil para a pessoa que tem isso aceitar, né? Sim, eu porque tenho isso, porque... Sim, porque o narcisista, ele é perfeito. Ele que manda, ele que sabe. E ele é tão inteligente que ele manipula. Então, se ele quer te ganhar, ele primeiro te estuda de longe. Daí, depois que ele te estudou e identificou as tuas falhas, as tuas fraquezas, usa contra ti. Ele vem te manipulando como o lobo manipula a ovelha. E depois que ele pegou a ovelha... E o que uma pessoa narcisista atrai? As pessoas que têm dependência emocional. Porque elas não sabem dizer não. É verdade. E uma pessoa que ela tem narcisismo, ela não aceita o não. E por isso que ela vai em quem não sabe falar. Somente o Espírito Santo, né? Só o Espírito Santo. Encontro, é ele né? que vem, né, para convencer o homem do pecado, da justiça. Às vezes a gente quer pela nossa força convencer, mas isso é muito além, né? É o Espírito Santo. É isso aí. E às vezes as pessoas até pecam, até às vezes, uma vez eu até comentei, né, com uma pessoa que tem pessoas que às vezes não tem mais consciência do pecado, né? Tipo, não, tipo, faz o pecado, continua fazendo e não tem aquele arrependimento, não, sabe, uma vida que não gera mudança, já tá... O Espírito Santo não trabalha mais, né? Não deixa mais o Espírito Santo trabalhar. Sim. Não deixa mais o Espírito Santo fazer aquela obra. E todos os dias a gente tem que falar pra ele, né? O que eu preciso... Eu oro assim, sabe? Muitas vezes eu digo, Espírito Santo, o que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar como mulher, como mãe, como esposa? Me ajuda, me mostra, né? Me mostra o que eu preciso melhorar. Porque todos os dias a gente precisa melhorar em alguma coisa, né? E todo dia a gente... No momento que a gente acordou, as misericórdias dele se renovaram sobre as nossas vidas. É mais uma oportunidade, mas é mais um dia que tu tem aquela luta, né? Basta cada dia o teu mal e aquela luta, né? Tu lutar contra o teu eu, contra a tua vontade, contra tantas coisas que vêm sobre nós. E se não fosse o Espírito Santo... Porque o que acontece? O Senhor nos dá o chamado, né? Que nem quando eu recebi a direção de estudar a psicanálise. No início... Até eu me formar, você estuda teoria, né? Faz o estágio. Só que onde eu estudei no Instituto Cristão, onde estuda a ciência e a fé junto. Então, quando eu terminei, eu fiquei travada. Por que eu fiquei travada? Porque eu tinha problemas dentro de mim que deixavam eu cega, algemada, e não deixava eu entender que aquele caminho que o Senhor me botou não era ser uma psicanalista, mas era entender que era um chamado de Deus para levar cura para as almas. Glória a Deus. Isso é um processo. É um processo, né? Todos nós temos processos, né? Também vou fazer mais uma pergunta. Como a psicanálise ela pode ajudar a lidar com conflitos internos entre a fé e outros aspectos da identidade, como a orientação sexual e a identidade de gênero? Que isso é bem polêmico, né? Sim, sim.
Então, a psicanálise, ela oferece um espaço para explorar, né? Só que nós somos ensinados a não julgar, né? Somos muito ensinados a acolher aquela pessoa, né? Porque hoje é algo que tem que ser cuidado, em entender que aquela pessoa está naquele caminho, só que o Senhor fez o homem e fez a mulher. Mas para aquela pessoa ter um conflito de gênero, ela ouve acontecer alguma coisa, algum trauma. Normalmente, né? Sabe que eu tenho estudado muito sobre isso, sobre os traumas uterinos. E algo que a minha professora falou e que antigamente não tinha, e pode até me criticar, mas não faz mal, sobre o chá revelação. Porque a criança que ela está dentro do ventre, ela ouve tudo. Nossa. Ela ouve tudo. E eu posso até compartilhar uma experiência minha, de uma paciente minha, e para nós identificar aonde estavam os traumas dela. E daí eu pedi para ela ir conversar com a mãe dela. Perguntando, mãe, como é que foi quando a senhora soube que estava grávida? Né? A senhora tinha expectativa que fosse menino ou menina, né? Então, conversando ali com a mãe dela, ela disse assim, mãe, a mãe lembra, e ela é pastora, ela disse assim, a mãe lembra quando nós estávamos lá naquela região, cuidando daquela comunidade, e entrou um assaltante dentro da nossa casa, e o assaltante jogou nós tudo para dentro de um quarto, e a mãe berrava, a mãe gritava com muito medo, porque achou que eles iam nos matar, ela falando, né? Daí a mãe dela olhou para ela assim, minha filha, como é que tu sabe tantos detalhes? Porque eu lembro, mãe, ficou registrado em mim, eu era pequenininha, eu estava com a mãe. Daí ela disse assim, filha, tu estava no meu ventre. Nossa. Então ela estava de 8 meses, quase ganhando. E ela fala assim, ó, com detalhes, que eles mexeram na geladeira, mexeram nos armários, mexeram nas comidas. E a mãe dela ficou dentro do quarto com as crianças, que eram os outros irmãozinhos, berrando com medo, né? O pai não estava. Então, olha só, a criança, ela sentiu. Daí, hoje, por causa do gênero, né? Por que nasce assim? Ah, nasce assim. Porque, será que a mãe, achando que já tinha 2 meninas e o sonho era ter um menino? Agora vai ser um menino, agora vai ser um menino, né? E isso é muito forte. Nossa. E quando a criança ouve que a mãe gostaria que viesse um menino, a criança ouvindo, ela se sente não aceita. Nossa, já gera nela a ferida da rejeição. E a pessoa que ela se sente rejeitada, ela não se sente aceita aonde ela está. E eu tenho atendido muitas pessoas assim. Tenho atendido crianças assim, sabe? Então a gente ali no atendimento, a gente passa exercícios para que a criança venha se sentir aceita, né? Que meninos que querem brincar de bonecas, será que ali a criança não ouviu, né, uma rejeição da mãe, do pai? Voltando a falar do chá de revelação, né? Eles fazem aquelas perguntas, vó, tu queria que viesse o quê? E ali a criança está ouvindo, gente. Nossa. E a mãe ouve. E daí assim, ó, o esposo fala assim, ó, eu queria que viesse uma menina agora. E se vem um menino? Como é que fica a emoção dessa mãe? Nossa, balada, né? Entende? Então assim, ó, eu passei por isso, sabe? Que eu tenho 2 filhos homens. Eu tenho um de 24, que mora em Navegante, e eu tenho um de 12. Então foi 12 anos para engravidar depois. Então eu engravidei e fiquei muito redonda. E dizem que mulher que fica redonda é menina. Agora é menina, Ju vai ser menina, é menina. E eu sentia dentro de mim, é um menino. E quando eu fui bater ultrassom e deu um menino, eu estava com o coração em paz. Porque eu já sentia que ia ser menino. Só que eu pude ver no olhar das pessoas ao meu redor que queria menina. Só que eu já estava preparada, sabe? O Espírito Santo já tinha trabalhado e é algo que eu cuido muito disso. Hoje ainda eu atendi uma paciente e ela disse, falando sobre isso, daí ela disse assim, Ju, a minha nora está grávida. Eu queria tanto que fosse menina, eu tinha certeza que ia ser menina e quando foi feito o chá de revelação foi falado que é menino.
Daí eu disse assim, pois é, e tu falou perto dela que tu queria que fosse um menino? Sim, eu falei, porque eles perguntavam, né? Eu disse, pois é, então eu te oriento que antes dessa criança nascer, tu põe a mão nessa barriga e fala assim, Deus, eu quero te agradecer pelo meu neto homem que o Senhor está me enviando. E quando a criança não é traumatizada no ventre, também tem a possibilidade depois dos abusos. Né? Os abusos também faz a criança ficar com nojo. Isso também. Eu soube de vários casos também que é por abuso, né? Sim. Posso contar mais um Pode. relato? Que é, eu cuidei de um rapaz que ele não lembrava da infância dele. É aquelas gavetas encadeadas. Nem quer lembrar, às vezes, né? Sim. Só que é necessário lembrar para saber onde que está a raiz da ferida. Só que daí eu fiz o primeiro atendimento e ele me relatou que quando eu terminei o atendimento, ele disse que veio assim como um insight de lembranças na mente dele. E ele disse que ele lembrou que ele não aguentava ficar em creche. Então a mãe optou então arrumar uma senhora para cuidar dele, porque ela precisava trabalhar. Né? O pai também trabalhava e ela precisava trabalhar para ajudar na casa. Então naquela casa tinha um moço, o filho da mulher. E a mulher, confiando no seu filho, dizia assim, filho, fica aqui com o fulaninho para mim ir lá estender roupa, para mim ir lá no mercadinho, cuida do menino. E o que o menino fazia? Cuidava, mas de uma forma errada. Nossa. Né? Então, passado do tempo, essa senhora pegou uma menina para cuidar também. Nossa. E esse menino, com 5 anos, ele não sabia o significado da sexualidade. Mas, quando é tocado nas partes erógenas da criança, a criança sente. Então, quando essa criança começou a participar daquela casa também, daí ele começou a brincar com a menina. Daí a menina, a mãe do rapaz mais velho, viu. Então ela contou para a mãe do menino. E daí o que aconteceu? A mãe do menino chegou em casa e deu uma surra nele que quase matou. E então o que o inconsciente dele fez ele entender que, então se eu tocar em menino, eu não apanho. Se um menino me tocar, eu não apanho. Se eu tocar em menina, eu vou apanhar. Nossa. E ele se tornou, infelizmente, Bill. Então, olha só, é o que eu digo. Homem, Deus faz homem e Deus faz mulher. Só que as pessoas que acabam que, infelizmente, por traumas, entram por esse caminho. Verdade. E por isso que a gente é ensinado com uma pergunta a não julgar. Eu sinto compaixão dessas pessoas. Eu também. Porque elas não querem estar ali. E às vezes elas lutam, né? É uma luta muito interna. Eu acompanhei pessoas assim e eu vi a luta. E às vezes elas pensavam até em tirar a própria vida. Com porque certeza, não consegue largar o pecado. Isso. Querem estar na presença de Deus, querem servir a Deus, mas não ao tem mesmo força. tempo não querem. Daí passa aquela, então a única saída pra mim é a morte. Sim, o homem e a mulher, para elas ficarem devido como elas nasceram, mas para vencer esses traumas, elas precisam de ajudas e precisam estar firme na presença de Deus, que é o alicerce, que senão não aguenta, Não aguenta, né? por causa da tentação. E como a gente tem que estar preparado também para ouvir essas pessoas, Com né? certeza. E amparar essas pessoas. Porque muitas vezes, que nem você falou, né? De não julgar, né? De entender o que essa pessoa está passando. Não é simplesmente ela tá aqui, ela aceitou Jesus, mas existe um processo. Sim. Né? Um processo com o Espírito Santo de convencimento do que está acontecendo, né? Do que ela, dessa antiga vida para uma nova vida. Então, a igreja em si, né? O corpo de Cristo tem que estar junto para ajudar, né? Sim. A amparar essa Até pessoa. Compreender. Compreender. Eu até acharia que a igreja, nessa parte, deveria ter mais ajuda nessa questão, né? Porque muitas vezes a pessoa procura com esses problemas, a única coisa que falam, vamos orar. É que é um assunto, um tabu É um- muito Só que se grande, esquece, né? só que se esquece que a palavra oração ela tem 2 significados. Orar, ação. Ação. É.
E quantas pessoas que a gente vê que sofrem com isso, né? E às vezes a gente quer ajudar e muitas vezes não sabe, né, como... Sim. Mas só o Espírito Santo Eu mesmo. fui abusada na minha infância e eu quase, pela graça de Deus, que eu não entrei por esse caminho de ter nojo, entende? Quase. Mas pela graça e misericórdia de Deus, foi difícil o processo de hoje, até foi um dos temas dentro de mim internos, depois que eu me formei, né? Porque isso me castigava dentro de mim. E o que eu aprendi? Que eu tinha que perdoar. E me perdoar. Verdade. Fazendo uma pergunta que está um pouquinho fora aqui, entrando ainda nesse assunto que a gente tá, das meninas, né? Como a gente tá falando sobre as mulheres, as meninas, né? E como não só o abuso, mas como a gente tem um acesso muito fácil à pornografia, a essas coisas, né? E antes, uma vez era muito se falado dos homens, né? Dos homens terem esse acesso e terem isso muito cedo, mas as meninas a gente vê cada vez mais tendo esse acesso muito cedo, né? E a gente vê essa diferença que é feita do menino, às vezes a gente, tudo bem, ele é menino, mas quando é a menina, meu Deus, isso é horrível, você tem que ser pura, você não pode, né? E muitas não falam sobre isso por esse medo, né? Do que a gente acabou de falar, desse julgamento, né? Então, se tem alguma menina nos assistindo, né, que tá passando por isso, que tem isso, o que ela pode, assim, o primeiro passo, né, dela entender na cabeça dela, assim, de que ela pode vencer isso? Procurar ajuda é o primeiro passo. Porque quando ela procura uma ajuda de alguém que é capacitado para orientar ela, porque isso também é perigoso. Às vezes ela vai e conta para uma amiguinha, né? Conta para uma amiguinha, conta para um amiguinho, só que a amiguinha vai contar, isso acontece comigo também, né? Faz parte da vida. É normal. É normal. É normal. Na minha sala de aula tá todo mundo assim. Todo mundo assiste, todo mundo tá entrando por esse caminho, né? E isso é algo que eu digo que é como se fosse um cupim que vai entrando e os pais não percebem. E a internet é algo assim que o inimigo hoje ele pode ficar assim, ó. A internet já está trabalhando por ele. E a internet, ela tem as suas coisas boas, né? Tem. Mas se ela não tem o seu cuidado, né? Sim, a vigilância. É, que nem foi dito, né? Se aquilo que é traumático desde o ventre, né? O poder da palavra dos pais, das palavras que são as pessoas ao redor. Quantos vídeos, né, na internet a gente vê de pais que conversaram com o bebê na barriga, o nenê tá chorando, e o paizinho vai falando e ele vai se acalmando, né? É o poder da palavra que os pais, né, e que as pessoas, né, mais próximas ao redor têm sobre essa criança, né? De fazer com que se sinta pertencente, né, àquilo, a esse lugar. Você me fez lembrar que quando eu ganhei o meu mais novo, na gravidez eu já era cristã, no meu primeiro não era ainda, né? Eu era católica, da família católica. Então, na minha gravidez do segundo filho, eu cantava muito aquele hino, ficava sentada e passava aos olhos do Pai, né? Aquele Eu também assim. Cantava, pensamento. E daí, quando foi para mim ganhar eu tive ele parto normal e ele não chorava. E o médico batia e balançava e ele nasceu com o cordão enrolado no pescoço. E daí o médico pegou e botou ele assim em cima de mim, mãe, me ajuda, fala com ele. Daí eu comecei a passar a mão e comecei aos olhos do Pai. Agora eu não estou conseguindo lembrar o resto do hino, né? Você é uma obra-prima. Isso aí. Então ele começou e começou a chorar. O médico se apavorou de ver aquilo ali, né? Mas é porque eu cantava na gravidez, né? Tava lá sentada e cantando. E isso, para você ver o quanto a criança ouve. Nossa. Muito forte a ligação. Sim. Se a mãe soubesse o poder disso,
Glória a Deus. Quem que é a próxima? Eu não sei. É a quinta? É que a quinta eu achei bem parecida com a segunda, então. Pula pra 6. Então, de que forma as experiências da infância e os relacionamentos familiares podem moldar a identidade de uma pessoa, tanto positiva quanto negativa? Então, é aquilo que eu falei, né? A infância é a parte crucial. É o que fica registrado na memória da criança, né? Então, se ela tem, na infância, pais acolhedores, pais presentes, na vida adulta, ela vai ser uma mulher, um homem diferenciado, né? Só que, mas eu não tive isso do meu pai, eu não tive isso da minha mãe. Daí eu falo assim, mas você não deve nem de culpar eles, porque se eles não tinham nem para te dar, É né? verdade. Né? Só que quando nós se tornamos adultos e ainda temos a presença do Espírito Santo conosco, eu digo que a gente deixa de ser cuidado pelos pais e eu começo a ser a minha mãe. Eu cuidar de mim e dar para mim aquilo que meu pai não deu, minha mãe não deu, o responsável que me cuidava não deu, né? Como os ensinos bíblicos, né? Eu falo muito do exercício do espelho, né? Eu uso muito isso dentro dos meus atendimentos. Porque quando vocês são casadas, a irmã é casada, a Chay está esperando o varão ainda, né? Então, assim, eu uso muito essa expressão assim, né? A Andriele olhou para o seu esposo, se apaixonou por ele, gostou dele, mas como é que você se apaixonou por ele? Eu entendo, né? Não tem como. Você olhou para ele, né? E como é que você vai aprender a se amar? Se olhando, né? E aonde? Espelho. No espelho. Às vezes eu passo, mas me assusta assim, meu. Meu Deus! E é tão automático assim, tu usa o espelho para pentear o cabelo, né? Passar algo no rosto, se arrumar, ver se a roupa ficou legal. É automático. Só que quando eu peço para os pacientes, falar assim, eu passo uma relação do exercício e peço para eles falar aquilo que aqui dentro, que aquela criança que está aqui dentro não ouviu na infância. Nossa. Que nem, Juliana, você é capaz, você pode, você é inteligente, você tem um chamado de Deus. E será que eu e vocês ouviram isso quando era pequeno? Não. Você é burra, não dá conta de nada, mão de alface. Nossa. Tô me vendo. Esquecida você. Esquecida, sim. Misericórdia. Sabe que eu estudava... O que é mão de alface? Fiquei curiosa. Mão de alface é mão mole, deixa tudo cair. Hoje uma paciente minha falou que a minha mãe me chama, uma paciente falou pra mim até hoje a mão de alface. Tem alguma coisa nessa questão disso? Tem agora, né? Pra curar? Tem alguma questão emocional de trauma, alguma coisa tipo assim, nessa questão de... Se você, até nos seus 6, 7 anos que a tua personalidade estava sendo feita, você estava, ou os seus pais são os seus espelhos, eles são suas autoridades, então tudo que eles te falam você entende e aí entra a crença limitante, porque se torna uma crença, eu aprendo, eu creio, eu torno como uma lei, só que se é uma crença errada se torna limitante. Como uma paciente minha hoje falou que a mãe dela vivia chamando ela de desastrada. E ela disse, Ju, eu dentro de casa, aonde eu vou quebrando tudo, empurrando tudo, jogando tudo no chão. Daí, por quê? Porque você botou que é normal você ser assim. E tem solução? Tem. Tem solução. Você falou de esquecida, né? A minha mãe, ela me chamava muito de esquecida, né? Eu lembro que a minha mãe, ela me dava muito remédio para minha mente, sabe? Então, ela deixava na geladeira assim, um papel cheio de afazeres, né? Porque se ela falasse para mim, eu realmente era esquecida. E hoje eu cuido disso. Quando vem, porque eu tenho déficit de atenção. Então, quando vem, só que ela não sabia aquela época. E aquela época essa palavra não existia, né? Verdade. Como hoje estão dando nome para tudo. TDAH, né, também. Eu sou bem.
Então, dando... Às vezes eu acho que eu sou, mas não sei, não é eu que me defino. Então hoje tem nome para tudo. Antigamente se falava que era um parafuso a menos, para da cabeça. Verdade. Não é verdade? Então assim, ó, eu é porque eu era muito esquecida. Então assim, ó, hoje eu me vigio. Quando eu esqueço de algo, abençoada, Juliana, tu és abençoada, para não proferir para mim a palavra que eu ouvia. E o teu cérebro, ele leva 30 dias para entender a sua nova fórmula de se entender. Então, se tu fica assim, ó, tu és abençoada hoje, tu és abençoada amanhã, tu és abençoado no terceiro. A partir do 30º dia, o teu cérebro, ele entende que você está com uma nova a tua mente reprogramou. Glória a Acho que é Deus. assim a Vou palavra. fazer isso aí, irmã. Reprogramou. Vamos fazer isso aí, hein? Daqui 30 dias sou outra mulher. Você pode, esse poder tá dentro de ti. Verdade. É que é o poder que a gente palavras. fala da palavra, né? Da palavra. Por isso que é. Em parte quando falamos, em tanto- parte profetizamos, né? Às Isso, vezes é a tão gente forte não- a gente declarar a palavra, né? A palavra do evangelho. E até algo que ficou muito na moda também, né? Dessa lei da atração e tudo assim também. Que é sobre falar isso, né? E nada mais é do que a gente lê na nossa Bíblia, né? E ver que é o poder da palavra. Sim. Né, da gente declarar e dizer, né, aquilo que o Senhor já falou pra gente. A Na Batista, realidade, a palavra tá tudo, ensinando tudo. a Batista da Lagoinha que tem, né? Aquele dizer deles lá, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Então, E eles falam lindo. sempre isso, né? Levantam a Bíblia e falam, né? Eu peço pro meu paciente falar assim, ó. Eu não sou aquilo que falaram que eu iria ser. Eu sou aquilo que Deus projetou para eu ser. Glória a Deus. É verdade. É pra gente ter a nossa cabeça, Sim, né? eu peço para eles escrever e declarar todo dia. Eu não sou esquecida como me ensinaram que eu ia ser. Eu sou Eu não aquilo sou mão de que o alface. Senhor- eu sou aquilo que o Senhor projetou para mim, né? Porque a própria palavra diz que nós nem tínhamos existido e ele já nos conhecia. Verdade. Né? Antes que te formasse no teu ventre, eu te conheci. Já te conheci. Da fundação do mundo. É isso aí, viu como é Antes forte? que a palavra de minha boca, eu já sei que você vai te É, o Deus que nos sonda, né? Nos conhece. conhece totalmente. Que é Essa questão da infância, eu sou professora, né? Então, eu lido muito, né, nessa questão. Então, a gente vê muitas situações, né, das famílias e também várias outras. Essa questão da palavra, né, como já comentamos, que às vezes despraguejar os filhos, né? Hoje eu não vejo muito tão assim influente, mas antigamente, né, as mães iam brigar com os filhos. Ai, seu praga, seu, né, usar outros termos lá. E tá amaldiçoando o filho, né? Sim. Como a senhora falou. Então, realmente é muito forte essa questão dos pais, né? E a família, enfim. Porque a primeira infância define todo o resto da vida, Com certeza. né? Então a gente vê nitidamente, né, com as nossas crianças, a grande importância desse processo deles, né? A formação deles. Sim. Então é muito bom esse assunto, né? Porque muito forte, até né? os seus 6, 7 anos é onde a personalidade é como a criança se torna uma esponja, ela suga tudo. Vocês já viram que você pode estar na cozinha conversando com as visitas e os filhos lá na sala, mas se falarem alguma coisa, eles já se metem lá na sala do que estão os adultos falando. Os ouvidos. Eu era uma criança que eu ouvia atrás da porta, eu sabia tudo. Ninguém me falava nada, mas eu sabia tudo. E eu ficava, meu Deus, que daí eu linkava, sabia quem era quem, sabia Nossa. tudo. Porque... Tenta mudar de nome pra criança não saber, né? Não, filha, não é aquilo. Senão ela vai contar. Porque, a gente, né, a criança fica lá, Não, né? Tá ligado? Mas tá sempre, as crianças estão sempre ligadas, eles estão sempre, né, o que ela falou, o que ela tá fazendo, porque, querendo ou não, os pais e as pessoas mais próximas são em quem eles vão olhar e se É a espelhar. referência. É a referência, né? Então, eu quero ser igual a minha mãe. O que minha mãe tá fazendo? Minha mãe tá falando escondida ali com aquela fulana, tá fazendo tal coisa. Então, então isso é o certo, é isso que eu vou fazer.
né? E até a gente estava falando sobre a identidade, sobre as meninas, né? Disso também de como a gente cresce querendo ser, né? Que às vezes a mãe, ela impõe na gente, né? Não, você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que se comportar. Você tá de saia, então você tem que ficar quietinha. Não vai falar pra uma criança de 5 anos que ela tá de saia, que ela não pode levantar a perna pro alto. Tá milhão ali, né? E tanto até como escolher a profissão também, né? Os pais dizem, não, você tem que ser médica. Mas a criança, a filha ou filho não querem ser médica. E daí acabam, às vezes, até aceitando para honrar o pai e a mãe, mas estão lá, às vezes, médicos frustrados. E Não amam o que faz, né? Não amam o que faz. E às vezes, quantos advogados que a gente veja por aí, a gente usa o modo de falar, né? Vendendo cachorro-quente na beira das estradas, né? Não deixa de ser uma profissão, só que é um advogado. Mas será que ele se formou em advocacia por ele sentir dentro dele o desejo ou por ele fazer algo que os pais queriam? Verdade. Também queria perguntar, como a psicanálise ela pode ajudar, tipo, a identificar ou lidar com traumas e feridas emocionais que afetam a nossa identidade? Nós falamos que a psicanálise ela vem a cura pela fala, né? Então, eu digo que eu pergunto assim, você é uma lixeira ou você é um vaso? Música forte. Eu pergunto para os meus pacientes. E daí, 90% dos meus pacientes são cristãos, né? E tem irmãos, atendo jovens, homens também, que às vezes têm aquela religiosidade, né? Não, irmã, eu sou vaso. Daí eu disse assim, daí eu tenho que confrontar, né? Ainda bem que eu atendo só online, não tem perigo de ninguém avançar no meu pescoço, né? Então assim, eu digo assim, mas eu não tô vendo flores nesse vaso. Eu tô vendo lixos, né? Porque assim, ó, se a pessoa ela está traumatizada, com a ferida sangrando, uma pessoa com ansiedade crônica, né, com crises de pânico, já está na depressão profunda, com pensamento suicida, será que tem flores nesse vaso? Não tem. Então a psicanálise ela trata na cura do falar, do botar para fora, né? Então, por isso que é algo que eu sempre falo assim, cuidado enquanto a gente vai procurar um profissional. A gente tem que procurar um profissional que fale a tua língua, Verdade. né? Porque se você for procurar uma pessoa que não é cristã, e se você sendo, ela vai ensinar os conceitos dela, né? Como eu tenho um conhecido que, nossa, ele era assim, do jovem assim espetacular na igreja. E ocorreu que ele começou a ter crise de ansiedade. E daí a mãe pegou e levou um psicólogo assim, pegou do plantão e foi, levou. E ele começou a falar, e o psicólogo começou, e o que te faz feliz? Ah, minha felicidade hoje está sendo em gostar mais de outro sexo, né, de um menino. Daí ela disse assim, então faz o que você te faz feliz. E o que ele fez? Saiu dos caminhos do Senhor, né? Então assim, ó, por isso que eu digo, tem que cuidar a quem vai buscar ajuda. Verdade. É primordial buscar ajuda, mas tem que cuidar. Para quem tu vais declarar os lixos que está dentro de ti. Né? E com um atendimento não é o suficiente, né? Para declarar tudo para fora, botar os lixos para fora, os abusos para fora. Eu já atendi paciente que terminou a mentoria toda minha, o pacote inteiro, e ela começou de novo, ela renovou, e depois ela terminou e ela renovou de novo, porque ela sentia necessidade. E daí, no terceiro, que ela teve coragem de falar para mim que ela teve abuso na infância. Nossa. Porque é difícil falar, eu fui abusada. É um lixo, né? Então, sempre que eu atendo, eu pergunto, e agora, como é que você está se sentindo? Ai, aliviada.
E quando as pessoas que não contam, né? Muitas não contam. Por que você Às vezes os pais nunca percebe? souberam. Estou na vida automática, não presto atenção. Não. Por que você acha que uma pessoa vai ao suicídio? Ela deixou sinais, mas ninguém prestou atenção. Verdade. E ninguém quer se suicidar porque quer se matar. Ela quer matar é a dor que está dentro É dela. verdade. Não encontra solução, né? Não E encontra. o que muitos falam é, ela quer chamar atenção. Mas essa frase é tão forte quando a gente entende ela. Ela quer chamar atenção. Então quer dizer que nesse assunto ela não teve a atenção devida Sim. para que Pra as chegar pessoas nesse ponto, para chegar né? nesse ponto. Então, você não viu. Então, claro, não é um chamar atenção de qualquer jeito. Eu queria que você me visse, me desse atenção para esse problema, entendesse o que está acontecendo aqui dentro de mim, Sim. né? Porque falando, né, das mulheres, enfim, isso é muito forte. Quantas, né? E a gente sabe que o abuso não é da pessoa longe, é do pai, é do avô, é do tio, né? É daqueles que estão mais perto, é daqueles que a gente deveria ter mais Proteger. confiança e proteger, né? são aqueles que têm isso, né? E a maior parte, às vezes, até a criança fala, mas não é. Ouvida, né? Ouvida, Não levada a acredita. sério. Ou apanha. Não acredita. Porque aí não, ele nunca ia fazer isso contigo, tu tá mentindo, ele é uma Isso. ótima pessoa. É isso aí. Mas É. não parece, olha lá, tu olha a pessoa. Mas não parece, imagina. Porque pensa ele que- nunca, o abusador nunca vai ter uma cara, Não. né? Na verdade, ele vai ter uma cara de bom, porque é isso que vai fazer a criança se aproximar, né? A criança confiar. Então, ele não vai ter uma cara de malvado, de ruim. Não. Ele vai fazer Não, o quê? Ele vai ser o tio mais legal, Ao contrário. vai ser, né, o mais legal. Não, vamos aqui brincar comigo, vamos aqui comigo. Porque é a forma que vai manipular, né? E até a pergunta aqui que a gente tem, que é os desafios, né? Quais são os principais desafios que as mulheres cristãs enfrentam na busca da identidade, né? Que eu acredito que isso está englobado também, né? Do que a gente passou até a gente entender que a gente não é o que a gente sofreu, né? Sim. As cobranças, né? Uma mulher ferida, ela se cobra demais, né? Os desafios incluem a comparação, cobrança social. Hoje, as pessoas, elas exigem muito, né? Que elas sejam mulheres perfeitas, mulheres de corpos maravilhosos, né? De tudo muito maravilhoso. Então, acaba ela, às vezes, por não podendo, ou acaba se trancando, né? E até a Bíblia lembra da nossa identidade está em Deus, né? Quando a gente entende que a nossa identidade de filha, né? Isso já traz um abastecimento para nossa alma, né? Quando a gente tem a nossa identidade de filha. Quantas pessoas que às vezes não têm um pai presente, uma mãe presente, elas têm até dificuldade de ter uma identidade em Deus. Porque ela, se a minha mãe que eu toco, o meu pai que eu toco, eu não tenho eles presentes na minha vida, como é que eu posso acreditar num Deus que eu tenho que crer nele? Quando, né, que nem a gente falou, quando a gente sofre algo de um pai, né? Como é que eu vou enxergar Deus como meu pai, Isso. se o meu pai terreno é uma pessoa, se a figura de pai que eu tenho é uma pessoa tão ruim, Sim, é é isso uma mesmo. coisa tão ruim, como é que eu vou enxergar? Comparação, né? Sim, porque tem o significado pai. Não é? Então, por que aquelas pessoas vêm para a igreja, não aguentam, não ficam? Não vamos pedrejar, mas vamos entender o porquê. Tem um porquê, tem uma resposta. E muitas pessoas não conseguem ver Deus como pai, né? Sim. Não conseguem. E essas pessoas é porque elas têm uma dificuldade da identidade dela com o pai terreno. Verdade. É um trabalhar de Deus, né? Sim, com certeza. É o que a gente falou, é o processo, né, do Espírito Santo, de se render a esse processo, né? Sim. E não é fácil Aceitar. se render a esse processo de Tem de que entender, ter a né? aceitação. é eu aceitar falar todo esse lixo que tá aqui dentro. Tudo isso que eu escondi, tudo Sim. ali por tanto tempo, Sim. é eu aceitar trazer a luz, né? É forte.
E quando as pessoas carregam esses lixos, o que vai responder na onde? No corpo. Né? Não fica assim, né? Que nem nós estávamos conversando, né? Que eu ensaio para falar. E chega na hora não fala. Aonde ficou esse ensaio? Para onde que foi essas palavras? Evaporou? Não. As pessoas que têm problema na tireoide. As pessoas que têm problema no estômago. Intestino. Os problemas que tem pessoas que têm problema no intestino. Problemas não resolvidos. Desgosto. Diz que a maioria das doenças são de causas emocionais, né? A Com maioria. certeza, sim. Então, Sim. o nosso corpo alertando. Sim, eu estou agora estudando sobre a medicina germânica e ela fala tudo sobre isso. A leucemia é a pessoa, ela tem a ferida da desvalorização. Nossa. Então, o estômago é um conflito mal resolvido. Eu tenho uma paciente que ela, quando começou a fazer atendimento comigo, ela estava na fila para operar a tireoide. Estava fechada já, a garganta estava. E ela começou a botar para fora, né? Com muita dificuldade. E ano passado ela foi fazer novamente o exame para fazer a cirurgia. De 28 pontos e lá algumas coisinhas, estava 1,4. Nossa, tu viu, né? Para você ver o poder que tem e que infelizmente ainda é visto com preconceito. É A verdade. terapia. Infelizmente ainda é visto como preconceito. É muito, né? Muitas pessoas. É o que a gente estava conversando E eu antes de antigamente começar, também, né? antigamente pensar. eu também pensava assim, sabe? Não precisa, meu psicólogo é certo, Jesus, meu, isso. né? Porque a gente, né? Tem a gente, isso, né? a gente criado na igreja, né? Vai falar, não, teu psicólogo é Jesus, ele é Porque na palavra de Deus está escrito. Não, ele realmente ele é, mas Sim, entre no teu quarto, fecha a porta e fale com teu pai que ele está ali te esperando para falar. Só que a palavra é bem clara que fala entre. Não é fique no quarto. Se você vai entrar, você vai sair. E qual é o significado da palavra oração que a gente falou ainda agora? Orar e ação. Então você entra, fala com Deus e depois saia para ação. Busque o Senhor, fale com o Senhor. Mas procure alguém também responsável que vai te trazer um norte, como se diz, né? Uma luz, um caminho. Porque ali a gente que é terapeuta, a gente tem os exercícios para fazer, o direcionamento para fazer, né? Eu trabalho de uma forma assim diferente, né? Cada um trabalha de uma forma, né? A gente vai lá, estuda, se forma e cada um faz a sua maneira. Tipo, você cozinha o teu arroz de um jeito, eu cozinho o meu de um jeito, né? Então assim, ó, como é que eu faço meus atendimentos? Antes de iniciar, eu envio um louvor para a pessoa ouvir, né? Já mexo ali. Quando eu abro, porque eu só atendo online, né? Como eu falei. Então, quando eu inicio, a pessoa ela já vem comovida. E eu tô ali em espírito de oração, pedindo, Senhor, eu tô aqui como teu instrumento, porque essa alma te pertence, independente, eu atendo bandista, atendo espírita, atendo cristão, atendo o que vem. E o meu propósito com Deus eu não vou atrás de paciente, é Deus que me traz. Glória a Deus. Então, assim, ó, eu sei que quando uma pessoa me procura, eu já sei que é Deus que está trazendo, né? Então, assim, eu já vou naquela certeza. E todo finalizar do atendimento, eu pergunto, você aceita uma oração? Daí, se você for perguntar para certos, para alguns profissionais, não, mas isso já está sendo um culto. Não, mas isso está fora né? Mas eu trabalho do jeito que eu quero. Verdade. E ali eu já pessoas aceitaram Jesus, ali pessoas começam a entender a palavra de Deus que eu também uso. Glória a Deus, né? Então, assim, tem um diferencial. Né? Então, a pessoa, quando ela vem, ela começa a botar os lixos para fora e sai dali com um direcionamento, sabendo para onde ela vai seguir.
né? E eu amo esse serviço. Eu amo. Imagina, tu juntou o útil ao agradável, Eu né? Imagina tu poder com os teus estudos ainda tu falar Sim, de Jesus, né? sim. E quando eu comecei a estudar em final de 2020, né? A psicanálise entrou na minha vida num luto de um divórcio que eu tive. Então, uma pessoa foi usada por Deus para investir na minha vida. E eu, desde pequeno, tinha essa curiosidade sobre a psicologia, sabe? Sempre tive, assim, e as pessoas falavam, Ju, tu tens cara de ser psicólogo de Jesus. Eu sou de Navegantes, né? E eu cuidei por 18 anos do Círculo de Oração. E as irmãs falavam para mim, tu és a psicóloga de Jesus aqui no Círculo de Oração. E eu era costureira. Então, quando eu vim me divorciar, eu tinha uma empresa antes, mas daí era o que eu sabia fazer, formei meu ateliê. E ali, hoje eu entendo que eu já era terapeuta e não sabia. Verdade. Porque muitas clientes, né, iam lá, Ju, hoje eu não vim para fazer roupa, eu vim para sentar e tu me ouvir. Muitas. E nós chorava, e nós orava. Ai, que saudade desse tempo, sabe? Então, ali eu já atendia e não sabia. Né? Então, Chamado, né? Para você ver, porque tem o dom, o talento e a tua habilidade. Os três caminham juntos. Mas o dom Deus te deu já lá no ventre. Tu já nasce com o dom. O talento é aquilo que você aprendeu, se aperfeiçoou e ficou talentosa. E a habilidade é aquilo que você tem agilidade, você é rápida a fazer. Né? Então, todos nós nascemos com o nosso dom. E tem pessoas que eu atendo e eles não sabem dizer, não sei qual é o meu dom. Por quê? Porque não se conhecem ainda. E na terapia a gente diz que é o caminho do autoconhecimento. Para você se autoconhecer. Conhecer você na sua essência. A sua essência de filha de Deus. Que é o que falam, né? Quando a gente tem um chamado, enfim, a gente exerce ele antes que a gente tenha uma nomenclatura, assim, não, você é pastor, você é evangelista, não, você já tem aquilo. Sim. Antes, né? Sim. Você, antes de alguém te dar um nome e dizer que você já tem, já nasce, né? Sim. Isso. Então vamos para a próxima. Como usar a feminilidade no dia a dia em um mundo sem valores? Então, ser feminina, hoje no mundo em que nós estamos vivendo, né? Só que não significa seguir os padrões. Tu não é obrigada a viver os padrões que te ensinam. Principalmente nós que somos cristãos, que nós temos a nossa identidade em Deus. Você vai andar com a tua identidade de filha de Deus como padrão lá de fora. Quer que você ande, né? Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Né? Então, nós temos que saber o nosso lugar e não ter vergonha. Aquelas mulheres empoderadas que falam, né? Ser empoderadas. Nós podemos ser empoderadas, mas usando a identidade de Deus. Meu Deus, é verdade. Ser filha de Deus. E nós somos empoderadas, porque nós somos filhas de quem? Todo poderoso. E pronto, fechou, né? Fechou. E a nossa identidade em Deus, ela nos deixa enraizada, né? É algo que eu aprendi que quando nós nos chegamos mais perto de Deus, as nossas raízes crescem para baixo. E estando enraizada nele, nós crescemos para cima. E crescendo para cima, começa a vir os frutos. Meu Deus. Porque tem muito ainda, né, essa questão da feminilidade, da mulher, né? E hoje a gente vê bastante nas redes, assim, voltando muitas mulheres, né? Se voltando para suas casas, mesmo não sendo cristãs, assim, né? Voltando para suas casas, tipo, não, eu quero estar aqui, eu quero estar na minha casa, cuidando do meu filho, né? E a gente tem, às vezes, a gente vê uma abominação um pouco disso, né? Um preconceito disso, de, não, mas você tem que ter uma carreira, você tem que escolher uma profissão, né? Mas às vezes
o lugar que o Senhor nos chamou é o nosso lar, né? É ser presente na nossa casa, é estar com o nosso marido, é estar com os nossos ministério, filhos. né? É o Nosso primeiro. primeiro ministério, né? Aquilo que o Senhor nos confiou, né? Se a gente decidiu, né, casar, ou então é a minha casa. Se eu ainda não sou casada, ok, então você vai honrar os seus pais. Então você vai cuidar daquilo que o Senhor te confiou, né? De uma forma sem ceder a essa pressão, né? Do mundo, assim, de você precisa isso, você precisa Sim. aquilo. Sim. É você ser você na tua essência, né? Entender você e não ser como padrão lá fora, né? Não é porque tem as leis lá fora que a mulher tem que ser isso, que você tem que, como eu falei, eu tenho minha forma de atendimento. Se for falar para uma outra psicanalista na teoria nata, ela vai dizer que eu estou fazendo tudo errado. Só que isso é um pensamento dela. E eu tenho agido assim e tem dado certo. Meu Deus. E também outra pergunta: quais as virtudes de uma jovem cristã? Olha, e como isso é importante, né? Uma das virtudes que até está lá em Coríntios é o amor. Que não podemos ter. O amor próprio, né? O amor pelo eu, que é onde vai alcançar minha autoestima. Não tem como eu ter uma autoestima elevada sem eu me amar. Verdade. Né? Como também a sabedoria. Você tendo sabedoria, você vai longe. Você sabe falar, você sabe entrar, você sabe sair. Para que melhor que o ensinamento de Provérbios 31? Né? A pureza. Hoje as meninas, quase todas assim, né? Tem aquelas que ainda se prezam, se cuidam. Mas muitas hoje vão no ritmo do padrão. Não, isso é careta. É verdade. Não, isso é caretismo. Casar virgem, ser pura, né? Isso. Ser humilde, né? É muitas virtudes que uma moça pode ter. E isso é lindo, né? É maravilhoso. Só que, infelizmente, por causa do caretismo, né? Acabam que vão para se enturmar. Às vezes não são acolhidas em casa, elas vão procurar acolhimento aonde? Lá fora, né? Então, para elas procurar o acolhimento lá fora, elas têm que entrar no padrão lá de fora. É verdade. Né? Isso é muito forte isso. É delicado. É delicado isso. É como é importante aquilo que é enraizado dentro de casa, né? Sim. Porque se ela sai para a escola, enfim, vai ser difícil com certeza, porque Não é é um fácil. bombardeio de tudo, né? De você tem TikTok, você faz isso, você não faz aquilo. Você já beijou, já não beijou, já fez isso, já não fez, assiste isso, não assiste, Isso. né? Mas quando tem essa raiz forte em casa, acredito que seja mais fácil de lidar, Fácil. né? E quando, Ela tá blindada. E quando também a relação da igreja, né? De criar relacionamentos fortes na igreja, né? Porque também vai ser, acredito que é onde a gente tem as nossas amizades, né? A gente vai buscar as amizades verdadeiras, né? E muitas vezes vão ser o nosso alicerce para, às vezes, se não consegue uma amizade na escola, se não consegue, né, ter ali um vínculo com alguém, né, que aceite o modo de viver. De não, eu não escuto isso, não, eu não falo palavrão, não, eu não uso essa roupa. Isso, só que infelizmente quem tem a ferida do abandono, que vem a dependência emocional, não consegue ter a força de dizer, não, eu não sou de ouvir isso. Não, eu não compactuo com isso. Porque quer Tem se que sentir ser aceita, aceita. né? Porque quer se sentir aceita. Então aceita tudo, né? Aceita Aceita tudo. tudo. Pra se Aceita sentir aceita. tudo, sim, para se sentir aceita. E daí, infelizmente, às vezes acaba que caindo em mãos erradas.
verdade. E sofrendo, né? E causando mais. Já tinha feridas antes. E as feridas... Causando outras feridas, né? Sim. E o que eu digo? As feridas, elas deixam a pessoa assim, ó, vendada. Cega. Ela só escuta. Então ela escuta aquilo que faz bem para ela. Entende? Isso daí, se ela é uma pessoa que tem dependência emocional, vem ali, como a gente já falou, um narcisista, com belas palavras. E até ela entender que ela está num relacionamento Tóxico. tóxico, Né? seja de, enfim, de algum namoradinho, seja de amizade, Ela já está doente. ela já está totalmente imersa naquilo Sim. ali, né? Sim. E eu acho que uma pergunta, né, o que é o que tá ali também, é como a gente se posicionar nisso, né? Tanto na nossa vida, assim, como uma mulher cristã, né, uma menina cristã, Para aprender a falar não? pra gente conseguir, assim, né, se posicionar, não, é isso que eu acredito, é isso que essa é a minha fé. Ela tem que ter o amor próprio, né? Se priorizar, se valorizar. E por isso que eu uso o exercício do espelho. Não tem remédio psiquiátrico, não. Porque o remédio, na realidade, ele só vai mexer no teu organismo, no teu físico, dar um autocontrole, vamos dizer assim. Mas por que que o psiquiatra ele fala, ele dá os remédios e que fala assim, ó, agora você procura um terapeuta. Porque eles têm o entendimento que o remédio é o que vai mexer no físico, para dar uma certa equilibrada. Sim. Mas na terapia ela vai botar para fora aquilo que está preso dentro dela, né? E quando a gente começa a fazer o exercício do espelho, que a gente começa a falar aquelas palavras se olhando nos olhos, tem pessoas que não conseguem. Eu tenho um paciente, homem, que ele diz que, Ju, eu tô mentindo para mim. Eu tô mentindo para mim falando aquelas palavras. Eu disse, não, tu não estás mentindo. Tu só estás com aquela síndrome de não merecimento. Você acha não merecedor que você é capaz, que você pode, que você é inteligente, porque você só ouviu o ao contrário. Então, né, dando continuação, né, nesse assunto, então com tudo que acontece lá fora, né, eu acho que acredito que tem a questão das comparações, né, os padrões, eu tenho que usar aquela roupa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, acho que tem essa questão de, muitas vezes, por não ser aceito, né? Ou, eu não me gosto. Porque ela não se gosta, ela vai acabar aceitando. Né? Isso, e até pela questão de comparação. Que hoje a mídia, né? As redes sociais em si, ela mostra muito, né, nudez, né? Muita sexualidade nas mulheres. Sim. Então, isso, para nós, é totalmente contrário, né? Da vida cristã. Então, como lidar, né, com essa comparação? A comparação, eu digo que ela rouba a nossa identidade, né? Até eu escrevi aqui que em Efésios 2:1 fala que a Bíblia ensina cada pessoa ter o seu chamado único. Você tem a sua digital, a sua identidade. Como da terra, que tem lá, você põe lá o dedão, como você tem a tua identidade em Deus. Você é única. Não existe outra Chau, não existe outra Andriele, não existe outra Thay. Não existe. Somos pessoas únicas, né? Só que, às vezes, eu tô tão desmotivada que eu olho, né? Eu olho para aquela pessoa lá, eu quero ser igual ela. Olha só que mulher empoderada usando essa palavra. Né? Eu quero ser igual a ela. Por quê? Porque ela não se autoconhece, ela não entende que ela pode ser uma pessoa ainda mais influente que aquela. Né? E acaba por não se amar, ficar se comparando com uma, com outra, com outra. E não tem forças para lutar por si. Certo? Outra pergunta também. Como o conceito de pecado original na teologia cristã se relaciona com a ideia de conflitos internos na psicanálise? Nossa, perguntona, hein? Quando a gente fala de pecado, é uma palavra forte, né?
O pecado, ela nos inclina para o erro, né? E o erro faz a gente perder a nossa identidade de Deus, né? É como se a gente deixasse a nossa identidade em Deus lá e começasse a viver de uma forma errônea, porque a gente deixou o pecado tomar conta. Como aquilo que falamos ainda agora, eu posso tudo, mas nem tudo me convém, né? Então a psicanálise, ela identifica aquilo que está te levando para o pecado. Agora vai de você aceitar o que foi falado para ti, aonde você está errando, aonde você está pecando, e daí agora é contigo de você decidir se você vai sair do pecado ou não. Vai permanecer. Escolhas, né? Escolhas, decisões, né? Tem pessoas, Ju, eu vou tentar fazer exercício. Não, eu não quero que você tente. Eu quero que você decida. Decidir. Eu tenho uma paciente que ela fala assim, que ela acorda com a minha voz, decida, é hoje, decida. Decida, porque eu peço para fazer de manhã, porque você vai acordar e você vai se acolher com exercício e você vai passar o dia diferente, né? Acolhida, se valorizando, se priorizando, né? Então eu peço de preferência fazer de manhã, né? Daí é onde elas falam, decida. A Juliana falou, decida. E eu acho que algo que a gente... É um processo, né, de cura, da gente começar, como a gente falou, né, procurar alguém, né, no começo talvez, né, alguém de confiança, um líder, depois, sim, né, alguma ajuda profissional, enfim. E de que maneira a graça, ela pode atuar no processo de cura e transformação da identidade? É porque a graça não é por merecimento, né? A graça, ela vem porque Deus tem a misericórdia de nós. Então, ela restaura quando a gente aceita a graça de Deus que vem sobre nós e ela nos ilumina. É quando você busca um líder que tem um norte para dar para ela, né? Então, ela recebe aquela graça, aquela palavra, aquele direcionamento para aceitar, né? Como aceitar o Senhor Jesus. Ela está aceitando a graça de Deus, a misericórdia de Deus, né? De ela ter uma vida restaurada, uma vida curada, uma vida transformada, né? Só que vai dar as aceitações de aceitar. E é o processo, né? De poder, de conseguir falar, né? Daquilo que a gente conversou, de conseguir falar, né? Abrir aquelas gavetinhas ali, onde tá tudo entulhado ali. Porque Deus, ele, quando a gente aceita, ele nos dá um caminho novo. Ele nos oferece o caminho novo. Primeiro já é receber o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que está ali contigo 24 horas. Meu menino, às vezes, ele fala, mãe, tu tá falando comigo? Não, mãe, tá falando com um amigo da mãe. Até esses tempos ele perdeu a chave da casa, e daí ele, mãe, não, vai procurar. Mas mãe, vai procurar. Daí eu disse assim, ó, o que a mãe faz quando me perde alguma coisa ou esquece alguma coisa dentro de casa? Daí a mãe fala com o amigo da mãe, pois então faz a mesma coisa. Eu achei tão engraçadinho que ele entrou dentro do quarto, fechou a porta, daqui a pouco, paf, aquele barulho de chave caindo no chão. Daí ele abriu a porta assustado. Achaste essa chave? Achei, mãe. E como é que tu achou? Eu perguntei pro amigo. E me veio assim aquilo para mim lá debaixo lá da coberta, e tava lá debaixo da coberta e puf, caiu no chão. Só, e agora vai fazer o quê? Agradecer, porque ele te mostrou. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, tudo muda. E nós temos o nosso amigo, que é uma graça de Deus sobre a nossa vida, né? Que nós não podemos viver sem ele, né? Não. Como a psicanálise pode ajudar a lidar com os sentimentos de culpa e vergonha que afetam a nossa identidade, à luz
do perdão cristão? Olha, a culpa, eu digo assim, que é como se fosse um bichinho que fica na consciência, sabe? Da pessoa. Porque para ela se sentir aceita, ela acaba que adquirindo uma culpa para ela que nem é dela, né? Como eu me culpava por muita coisa. Por que custei abrir meus olhos? Por que eu não finalizei o sofrimento antes? Por quê? Né? Então, quando a gente para de falar o porquê e começa a aceitar aquilo, que nós temos que entender que para nós chegar num propósito, nós temos que passar pelo processo. E o processo vem todas as tormentas, né? E a culpa é uma delas, né? Às vezes você erra, você mente, você faz alguma coisa errada e a culpa fica lá, né? Fica lá culpando, daí a pessoa que ela entra pro suicídio. É por uma culpa que ela não consegue, às vezes, abrir para alguém, né? A pessoa, o homem ou a esposa foi infiel. E aquela culpa é como um bicho que entra dentro dela, é tão terrível que ela acaba o quê? Ela prefere encerrar com a sua vida, porque ela não se acha merecedora de receber um perdão e de se perdoar. Porque não basta eu pedir perdão, eu tenho que me perdoar. Porque se eu me perdoo, eu fico mesmo assim, carregando aquelas pessoas, apodrificando dentro de mim. Né? Então, até a palavra nos fala, né? É necessário perdoar, mas não é necessário conviver. Né? Ah, Ju, mas eu perdoo, mas eu não esqueço. Claro que não vai esquecer, não te dá amnésia, né? Não te dá amnésia. Só que a gente tem que olhar para o que passou e fazer que aquela lembrança, depois que você perdoou, se torne de uma ferida, se torne cicatriz. Até eu sempre uso, né? Eu tenho uma cicatriz aqui no meu punho, que um dia eu estava fritando batata, e estourou uma bolha de azeite e veio com a batata junto e pum, caiu aqui em cima. Então, cada vez que eu olho, tem a batata certinha. Então, cada vez que eu olho, meu cérebro já vai lá na frente do portão, do fogão, lembrando. Só que hoje eu posso bater e não dói mais. Porque cicatrizou. E assim também é o perdão. Quando eu decido perdoar, porque perdão não é sentimento, é uma decisão. Então, quando eu decido perdoar a pessoa e eu me perdoo, ela cicatriza. Mas cada vez que eu olho, eu lembro da situação, mas não causa dor. E se causa dor, é porque ainda não houve o perdão interno. Ainda está vivo. Ainda tu carrega aquela situação viva, gritando dentro de ti. E é a culpa, né? E como também a gente fala sobre isso, né? Porque tu contou a história. Eu tava lá, fritei uma batata, caiu aqui, tudo certo. Mas aí a gente, quando a pessoa veio falar, né? Mas aí caiu uma batata e foi uma dor horrível e eu não me esqueço, meu Deus, sinto a dor até hoje. Aí, isso tá mas eu perdoei. Perdoei a batata, perdoei o óleo, não tem problema. Aí você falou assim, tem certeza? Acho que não. Acho que não. Vamos voltar um pouquinho, vamos entender. Sim, e daí o quê? Daí não sara, né? Fica revendo, fica sangrando. Lembrando. Ainda sente a dor, ainda sente a dor, mesma coisa isso, sempre, né? Porque a lembrança curada, ela não dói. Ela não dói, mas tu lembra. Como esses dias eu estava fazendo uma retrospectiva da minha vida e eu fiquei pensando, eu passei por isso. Eu fiz isso. Não, eu tive lá, sabe assim? Mas isso é algo que é uma superação na realidade, né? E não te causa mais dor, não te causa mais culpa, porque realmente virou uma cicatriz. Às vezes a gente não faz essa retrospectiva, né? De E lembrar é bom. aquilo que a gente já passou. É bom. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu sou muito fraca, nossa, eu nem, né? Se Meu vitimizando. Deus, né? Com aquilo ali, né? Meu Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas parar e olhar, né? Tudo que passou, tudo que conseguiu
né, com Jesus, passar, entender, né, E sabe que cicatrizar. isso se faz necessário, você fazer uma retrospectiva que faz você ver que você passou por aquele vento e você venceu. Uma palmeira que vai e volta, vai e É o volta. hino da Sara Farias, lá, só quem tem aí suporta o que eu suportei. É isso aí. É. E daí tu olha, faz a retrospectiva e tu pensa, nossa, eu passei. E eu digo que quando eu tinha dificuldade de aceitar aquilo que os traumas, as feridas que eu tinha, eu ficava ali lambendo, né? Ah, isso, se vitimizando, se vitimizando. Daí um dia porque eu atendo, mas eu também sou atendida, né? Então a minha terapeuta falou assim, ó, Ju, você tem que olhar para a tua história como com honra, para você chegar até o propósito que Deus quer te levar. E entender que aonde você sangrou é aonde que Deus quer te usar para curar quem está sangrando. Hoje, quando chega alguém para mim e fala que foi abusado, eu sei uma dor de abuso. Hoje, quem chega para mim e diz, Ju, fui traído, eu sei uma dor de traição, uma dor de abandono, uma dor de rejeição, de humilhação, de crítica. Então, hoje eu entendo. Como é que eu poderia entender a tua dor se eu não tivesse passado por ela? Né? Até a Fabiola Mello, né, fala bastante sobre isso, né? Na questão das perdas dos bebês que ela teve, né? Acho que foram 2 ou 3 perdas, não me recordo. E ela fala sobre isso, né? Que ela estava lembrando de uma oração que ela fez para Deus. E que ela falava que se ela precisasse passar por alguma coisa, né? Para ser ajuda para outras pessoas, ela estava ali disposta. Olha só E que depois que tudo ela passou, que o Senhor lembrou ela dessa oração, né? E hoje ela então, pode... ela aceitou o processo. aceitou, de entender que eu aceito passar por isso, né? Eu aceito ter isso porque eu sei que eu vou ajudar outras pessoas, né? Eu sei que aquilo que eu tô passando, eu não entendo agora, Isso. mas o E Senhor está escrito lá vai... em João, né? Aquilo que tu passas agora, tu não entende. Mais Depois. tarde tu entenderá. Verdade. Isso é muito forte. E até porque não tem como ajudar se tu não entende o que é, né? É que nem vai dizer, ai, tua opinião de mãe. Eu sou prof, não tenho. Tu criar criança é uma coisa, tu ensinar na escolinha é outra, né? Então, quando elas falam, né? Ah, quando eu ser mãe, eu vou fazer isso, aquilo. Eu Eu não não vou falo fazer essas assim igual coisas. ela tá fazendo. Daí julga, né? Porque eu, quando não era mãe, antes eu também às vezes julgava. E agora que eu sou mãe, eu entendo. Nossa, eu entendo a minha mãe também mais. Com certeza. A gente, depois que a gente vira mãe, a gente entende muitas coisas. Porque a gente sempre, quando a gente vai crescendo, elas falam, né? Quando tu for mãe, tu vai ver. Tu vai. E a gente. Daí o que tu fala? Quando eu ser mãe, eu não vou ser que nem a senhora. Mas, Daí o que E às vezes faz tudo acontece? igual. Misericórdia. Um faz tudo igual, um faz tudo diferente. Decide, né? Fazer. Vou Ou mudar, né? até acha que é diferente. Eu lembro que eu sempre achava que eu não era parecida com a minha mãe. E aí eu casei. E aí eu vi que eu sou igual a ela. E aí, tanto coisas boas quanto algumas coisas ruins. Que, né, o Espírito Santo tá sempre ajudando a gente. De eu falava coisas que eu ficava tipo, nossa mãe, por que tu fica, né? Enchendo o deixa saco pra lá, disso, deixa pra lá. que- Hoje eu sou a pessoa que enche o saco do marido. Sim, Sim. mas por quê? Porque você viu ela agir dessa forma e fica lá na gaveta. Fica no inconsciente, daí você age no automático, sem entender. Por isso que eles falam, ai, tu és a tua mãe escrita. Ah, tu és o teu pai escrito. Por quê? Porque você tá ali, quando você foi formada a tua personalidade, ficou ali, guardadinho. E você vai agir do mesmo jeito. Não tem como. Daí, mas eu quero mudar. Tem. Quando você começa a se autoconhecer e ver aquela frase que eu falo, né? Que você não nasceu para ser o que te ensinaram para ser. Mas que você é aquilo que Deus tem um propósito para ti.
Nossa, vendo tu falar, né? O quanto eu acho que todo mundo devia de fazer, né? Acho que já nasceu, ele já vai pro psicólogo. Já vai Aí, pra João. o bebezinho nasceu, já leva pro psicólogo. Porque já foi traumatizado lá na barriga. Não, Pra todo mundo gente- devia, né? Deveria, né? Fazer. Pra se entender, pra É. saber se tratar no sentido de como eu vou me tratar, Sim, né? se De conhecer, se conhecer, de me tratar bem. se valorizar. E tratar Deveria, próximo, deveria né? de ter uma matéria, tem uma matéria, esses dias meu filho estava falando, Pró-Vida, eu acho, tem um nome da matéria que ele estuda lá, que fala sobre isso. Uhum. Até ele estava me fazendo umas perguntas assim, sabe? Desse, ó, meu filho, estou orgulhoso de ti, viu, isso aí. E o que tu respondeu? Ah, mãe, eu respondi assim, ó, parabéns, sabe? Então, com certeza, isso deveria ter, sim, uma matéria de autoconhecimento. E algo que eu digo que, sobre as linguagens de amor, se fosse ensinado nas escolas sobre entender as linguagens de amor. Vocês já ouviram falar sobre as linguagens de amor? Eu já ouvi falar. São 5 linguagens. E nós temos um pouquinho de cada. Só que tem aquela que é a primária, aquela que eu comparo nós como um carro. E se você for ver, tem 5 linguagens e tem 5 tipos de combustível. Tem a gasolina, o álcool, agora o elétrico, o gás, o óleo diesel. Tem palavras de afirmação, toque físico, tempo de qualidade, presente, palavra de afirmação. A minha linguagem de amor primário é toque físico. Por que é o toque físico? Que vem da ferida do abandono. Então eu me tornei uma pessoa, pode ver onde eu já chego abraçando. É algo que eu gosto de dar, mas é algo que eu gosto de receber. Uhum. Eu gosto de presente, eu gosto de palavras de afirmação, eu gosto de atos de serviço que me ajude, mas o toque físico para mim é primordial. E daí por que eu acho que isso deveria ser ensinado nas escolas? Porque dentro de casa, se os pais souberem a linguagem de amor dos filhos e os filhos saberem a linguagem dos pais, tem conexão. Eles se entendem. Às vezes o pai enche os filhos de presente, mas o que ele quer é um tempo de qualidade. Nem que seja só para ir lá na pracinha, dar uma corridinha e voltar. É um tempo de qualidade. É verdade. Ou então palavras de afirmação. Como assim, filho, tu vais conseguir, hoje tu tens prova, tu é inteligente, tu vai conseguir. Tu és esperto, tu vai conseguir. Tu é capaz. Isso é palavra de afirmação. Agora, se chega assim, mãe, eu não tive uma nota muito boa, mas tu é burro mesmo, e não sei o que, começa a falar palavras. E se a gente falar assim, filho, dessa vez tu não conseguiu uma nota boa, mas agora tu vais estudar mais um pouco e a próxima vez tu vais tirar uma nota boa, porque tu és inteligente. Quem que faz isso? É complicado, né? E de estar junto, né? De, tipo, filho, então a gente vai tirar um tempo, mas às vezes a gente olha ali, cresceu, tá com 9, 10 anos, vai fazer teus temas sozinho, vai fazer coisa. Mas a criança ainda precisa, né? Então, vamos sentar aqui, eu vou te ajudar, não sei muita coisa, mas vamos estar aqui junto, vamos pesquisar. Hoje meu filho veio com o caderno de matemática e aqueles riscos, aqueles X, aqueles Y. Eu disse, filho, vamos pesquisar no YouTube, fazer alguma coisa, filho, mas a mãe não entende nada disso, não. Isso, né, é como se faz necessário da nossa presença, né? E isso é com os filhos e o casal. E no colégio, eu fui numa reunião no colégio também da Isabela, que agora que ela tá começando, primeira vez tá indo pro colégio com 4 anos, não quer ir, às vezes chora, às vezes vai, volta rindo, mas às vezes vai chorando, não quer ir. E daí a gente foi numa reunião e a diretora falou sobre isso, sabe? O quanto é importante quando eles chegar do colégio, ir lá, olhar os cadernos, acompanhar, perguntar como é que foi. Como é que foi. Quanto é importante isso pra eles, né? Sim. Como é que Porque foi o teu dia? O que tu fez? Isso, sente a nossa presença, né? Isso, eu pergunto sempre pra ela. E o casal, eu digo assim, que o casal, eles têm que entender que tem tipo assim, é o garfo e a faca, né?
Um tem que ser o garfo e o outro tem que ser a faca. Se os dois ficarem brigando para ser o garfo, não vai ter conexão. Agora, se tá bom, meu bem, você vai ser o garfo e você a faca. Tem ligação. Se o casal sabe da linguagem de amor um do outro, tem harmonia dentro de casa. Daí, às vezes, o esposo vai lá e faz algo para a mulher e acha que aquilo ali é a linguagem de amor dela, né? Só que não é. E a mulher sabe a linguagem do marido e vai lá e faz tudo. E a mulher começa a esvaziar o seu tanque, porque ela está fazendo, mas ela não está sendo abastecida. Daí é onde entram as guerras dentro de casa. Verdade. E uma curiosidade, como é que faz esse teste aí de linguagem de amor e passa pra nós, né? É você começar a se analisar, se identificar. O que você te preenche, o que te faz feliz? Um presente? Quando seu esposo ganha um presente? Ou quando ele te convida para passear? Ou quando ele te ajuda com algo dentro de casa? Ele veja tu cheio de tarefa. Isso aí ele não vai gostar. ele vê você toda tarefada. Ah, meu bem, deixa aqui, eu vou recolher a roupa. Ou eu vou estender a roupa. Ou eu vou lavar a louça. Nossa, isso aí é bom. Que homem. Olha lá lavando a louça. Meu Deus. Então, por quê? Porque ele sabe que te preenche, que te ajuda. Entende? Isso é a linguagem de amor. Como identificar? Tem um livro. Tá me complicando. Tem um livro de 5 linguagens de amor. Tem um livro de 5 linguagens de amor infantil dos solteiros. Tem, se tu quiser, me pede lá que eu te mando. E que eu tenho em PDF. Então, assim, e no final tem o teste, né? Mas é fácil identificar a sua linguagem de amor. É começar a ver, a analisar você como que você é mantida, preenchida, abastecida. Qual é o teu combustível? É gasolina? É óleo diesel? É gás? Eletrônico? É o elétrico? E aí isso traz uma conexão, né? Porque às vezes, nem tu falou, às vezes... Até de temperamento também, né? De saber qual que é. Eu vou fazer uma isso coisa... é outra palavra, isso é outra coisa. Eu vou fazer uma coisa, mas daí, que nem lá em casa, né? Eu sou atos de serviço e meu marido é mais tempo de qualidade e palavras de afirmação. Aí, às vezes, né, eu vou lá e eu faço uma janta toda bonita, assim, e tal. Ele gosta de ser, tipo, assim, mas aí, às vezes, tipo, sei lá, eu já vou dormir. Aí, tipo, nossa, amor. Então, da gente aprender, ele também, pra ele fazer algumas coisas dentro de casa é bem difícil, assim. Então, tem mais essa dificuldade, né? Então, mas aí ele se esforça. Não, eu vou lá, eu vou arrumar isso, eu vou, né, vou fazer aquilo, né? Até um tempo atrás eu fiz uma cirurgia, né? Então eu não podia fazer nenhum esforço, não podia fazer nada. Então ele foi lá, vestiu a capa, assim, não, vou fazer as coisas de casa, assim, né? É um esforço, mas é um esforço, não, eu vou fazer pra... E você se sentiu amada por ele, abastecida, porque você viu que ele estava se esforçando em te preencher e mostrar que ele tem cuidado por ti, que ele te ama, que ele te valoriza e sabe que naquele momento você precisava dele. É a gente ter esse olhar, né, tanto da mulher pro homem quanto do homem pra mulher, né? Porque às vezes se eu ficar só esperando dele, também não dá, né? Eu também tenho que com certeza olhar, entender nós temos que fazer a nossa parte. Eu digo que eu digo e a palavra do Senhor fala, né, que o homem é o sacerdote da casa, mas a mulher é a alma da casa. Tira a alma da casa para ver. Deixa a alma uma semana fora de casa. Ou se a alma está doente, como é que fica a casa? Né? Então é uma comunhão, né? É uma comunhão juntos. Tem uma pastora que ela fala que a mulher, ela é o termostato da casa, né? Que é tipo assim, que é a mulher que vai mostrar como que tá a temperatura e como que tá essa casa. Bem isso. Né? Se a mulher tá bem, essa casa tá bem. Sim. Se a mulher tá mal, essa casa tá mal. Se ela tá num dia meio assim, essa casa tá bem. Sim. Né? É olhar o guarda-roupa. O guarda-roupa da mulher, tu olhar o guarda-roupa, tu vai ver como é que tá o estado emocional dela. Tem que tá. Tem umas lá que eu soquei um pouquinho. Eu tenho
passo assim, aí eu tiro, daí, tipo, a cada 2 dias eu tenho que tirar tudo, dobrar tudo de novo, porque daí eu baguncei tudo, aí eu tenho que arrumar tudo de novo, daí eu baguncei tudo. Eu tenho que estar numa constante. Só que assim, ó, ainda você vai, tira e vai arrumando. Então, isso significa que você está na direção de se encontrar, de se organizar. E aquelas que nem isso tiro para fazer, né? Aí tá precisando de apoio, de ajuda. É algo que eu falei que é parecido com a minha mãe, né? Essa questão de limpeza e organização, assim. E eu lembro que nos primeiros meses de casada, assim, eu não tava empregada, então eu passava o dia inteiro limpando a minha casa, do teto até abaixo, limpava o teto, limpava coisa. E aí eu senti uma paz, assim, parecia que a minha cabeça tava organizada, quando tava tudo limpinho, cheiroso. Nossa, minha mente tá tão em paz, né? Porque é trazer... E fala muito sobre a questão do ambiente, né? Até nas pessoas mais depressivas, como elas não conseguem arrumar o seu ambiente, né? Até, é porque elas estão sujas por dentro. Né? E como até... Acho que eu vi um trecho de uma série que ela fala um pouco sobre isso, não cheguei a assistir a série em si, mas que a mulher, ela é uma faxineira, assim, dessas pessoas, né? Porque isso também faz com que... Por mais que elas não consigam, né, arrumar os seus ambientes, mas alguém que vai lá e ajuda. Né? Não, eu vou arrumar esse ambiente para que tu consiga ver, por mais que tu não veja aqui dentro, tu vai ver aqui fora. Sim. Né? As coisas mais, externo, né? mais alinhadas, né? Sim, é que precisa de uma ajuda, de um apoio. Né? E daí, se vê uma pessoa assim, é malandrona. É preguiçosa, não gosta de limpar a casa, não gosta de fazer nada. Só que não sabe que ali dentro tem um coração machucado, traumatizado, cheio de ferida. Como tem pessoas que às vezes ela tem o vício da limpeza. Eu ia falar, esse excesso também fora do normal. O excesso da limpeza é porque a pessoa ela quer se sentir aceita. Então, ela limpa tudo até o que já está limpo. E ela fica esperando alguém chegar e diz, nossa, como tu trabalhou, nossa, mas tu limpou tudo isso, mas como tu trabalha, tu estuda, tu trabalha fora, tu faz isso, faz aquilo. E daí ela, eu tô sendo aceita. Entende? Meu Deus. Tudo tá interligado, né? A gente vai vendo assim, da nossa casa, do nosso eu, do nosso comportamento, das pessoas que a gente tá ao redor. Tudo vai ligando uma coisa na outra, né? E vai fazendo a gente ter esse senso de quem a gente é, ou de quem a gente acha que a gente é, né? Daquilo que a gente tem que fazer, o exercício contrário de, não, eu não sou isso aqui. Isso. Eu tenho que fazer todo um trabalho de volta, né? Sim. De entender quem realmente eu sou, quem o Senhor me fez para ser, né? Todo esse trabalho, né? De novo. A renovação da mente, né? Que tá lá em Romanos 12, se eu não me engano, né? Que é onde o Senhor renova a mente da gente. Né? Já me perguntaram, Ju, tu trabalha com PNL? Não, não é PNL, como que se fala? De parar a pessoa. Agora, hipnose, isso. Já me perguntaram isso, uma regressão. Sim, né? que nem faz. Isso, tem terapeutas que trabalham com isso, eu não trabalho com isso, né? Eu trabalho com a reprogramação da mente. Trazer o inconsciente que ele pode ter uma consciência de uma mente curada, né? Se ela foi abusada, trazer a ela a uma mente curada de um abuso. Ou seja lá de qualquer trauma que a pessoa teve, né? E isso é maravilhoso. É maravilhoso quando você entende que você não precisa mais habitar naquele ambiente de dor, né? Como eu lembro do meu abuso com detalhes, mas hoje não me dói mais, porque eu entendi que eu não estou mais lá naquele momento, eu estou aqui. E isso é reprogramar a minha mente, como a palavra do Senhor fala, renovação da mente. Processo
Isso é um processo. Temos... Só para concluir uma questão, essa questão do auto-reconhecimento, né? É um processo. Eu lembro que a mais nova, né? Que tem uns 3 pontos alguma coisa, né? Mas é nova. Não vem ao caso. É uma jovem com experiência, né? Uma jovem senhora? Mas teve... Não, senhora não, Não, eu sou né? casada. Eu sou casada. Eu sou uma jovem senhora. Mas a questão, assim, essa de tu mesmo realmente se conhecer, né? Ai, o que me deixa triste? O que me deixa alegre? O que me deixa com sono, por exemplo, né? Então, acho que é muito importante esse auto-reconhecimento. Com certeza. Porque se tu não sabe o que tu gosta, o que tu não gosta, né? Tu não tem pra onde ir, tu não tem um Que rumo. não se valoriza. Então acho que é uma parte muito interessante, porque muitos anos atrás não era muito falado isso na igreja, né? Que nem eu cresci na igreja, né? Então, de um tempo pra cá que entraram nessa questão, né? Ai, tu se reconhecer, que às vezes tu só vivia, né? Automático, né? Mas tu não tinha essa consciência de quão forte é isso, né? Então, eu acho muito interessante, né, todo esse trabalho, né, que a senhora realiza, porque é justamente isso, que é pessoas perdidas, né? Dentro de si. Isso, né? É muito importante, como a André falou, nossa, nós já tinha que nascer junto com a Ju lá. Desde até, né? Então, é muito bom, né, nossa conversa hoje referente a isso, né? Nosso autoconhecimento. E tem aquela questão da frase, todo mundo diz, né, tudo é psicológico. E é, né? E é. Não deixa de ser. E como diz, é a alma. E quem Eles cuida da alma? Eles querem usar como uma muleta, né? É tudo psicológico. É psicológico. Só que não vão resolver. Não. Mas quem quer o psicológico, né? Nossa alma. E quem que pode curar, né? É o Senhor. Então é muito maravilhoso esse assunto. E ele cura com... Deus, ele quer dar o que ele tem, coisas que a gente nem imagina para nós. Só que ele não vai nos dar se a gente não fazer nossa parte. Isso. Como eu falo, eu digo que no céu tem um armário. Cada um tem um armário lá no céu. E lá é cheio de bênçãos, cheio de pacotes, de presentes que ele quer nos dar. E daí ele veja lá Juliana se posicionando, daí, conjecturando, né? Vem, anjo, traz a bênção para a Juliana, que hoje ela vai agir, hoje ela vai, eu tô vendo que hoje vai. Traz, anjo, traz. Daí o anjo traz, né? Daí eu vou lá, me desmotivei, fiquei com medo, botei a cabecinha entre as pernas e me isolei, entrei na minha zona de conforto de novo e fiquei com medo e não fui. Anjo, bota lá no armário de novo, não foi hoje. Sabe? E é verdade, por quê? Porque ele só vai nos dar aquilo que a gente se posicionou e merecemos. Entende? Então, às vezes tem as provas, os processos, mas para quê? Para que ele venha nos dar aquilo que a gente merece receber. Glória a Deus. Então já estamos chegando ao final, né? Foi bênção, né? Quero agradecer a Juliana, né? Foi bênção. Acredito que muitas vidas, né, foram alcançadas, muitas dúvidas também que às vezes a gente tem, né? E que Deus continue te usando com essa graça, com essa presença, né? De usar também o teu talento, o teu dom para ainda ir além, né? Que é alcançar almas, é ganhar vidas para Jesus transformar, né? Realmente vidas e que muitas pessoas que, quem sabe, né, tem esse preconceito, possa, com esse pod jovem, né, possa abrir a mente, né? Realmente pensar, eu acho que eu preciso talvez de uma ajuda, né, de um psicólogo, se reconhecer que precisa, né? Eu acho que a primeira coisa é reconhecer que precisa de ajuda. Encontrar as respostas que tem dentro. Isso. Então, que eu creio que foi benção. Também agradeço a Tailara, a Chau, que, né, o meu marido fez esse convite para nós, o Matheus, né? Vamos fazer um podcast das meninas, como é Márcio, e eu já fiquei, mas a gente veio, teve coragem, a Deise fugiu. Mas ela tá lá ajudando a cuidar da minha filha, né? Então é benção, eu creio que foi benção. Eu agradeço vocês de coração, também para vocês se despedirem ainda. Glória a Deus, que esse podcast, né, sirva para as pessoas que estão ouvindo, assistindo, né? De quebrar tabus, né? De quebrar coisas no coração, né? De
realmente trazer esse entendimento, né, da sua identidade, daquilo que sofreu, que não precisa passar por isso sozinho, né? Que existem pessoas que podem ajudar, existem profissionais que estão aí para isso, e o Senhor fez esses profissionais, né? A gente fala tanto assim, tem dor de cabeça, tem tais outros problemas assim, né, físicos, a gente vai no médico, vai no ortopedista, vai no neurologista, mas e a nossa alma, né? Então Deus também fez, né, a psicanálise, a psicologia, enfim, a psiquiatria, tudo isso para que a gente tivesse essa ajuda e que as pessoas possam, através desse podcast, né, ver isso, que não é, que tá tudo bem, né? Esclarecer, tá tudo bem a gente pedir ajuda, né? Então, eu queria agradecer a todas, a Ju, tirou muitas dúvidas. Eu queria dar um abraço lá para minhas colegas que elas mandaram ali que estão na escuta, lá na escola, os guris. E agradecer, né, por todas essas dúvidas e que todos possam ter esse entendimento, né, do auto-reconhecimento, né? E a Bíblia diz que ama a si mesmo como o próximo. Se tu não amar a si mesmo, tu não vai amar o próximo. Esse amar a si é te reconhecer, né? Então, é isso. E agradecer. Também quero agradecer, né, a irmã Andriele, que nos lançou o convite, o desafio aí, né? E poder estar aqui com vocês foi maravilhoso, né? Usando a sua palavra ali, né? Eu digo que quando chegam para mim, Ju, eu já fiz todos os exames e dá tudo negativo, tudo bom, né? Tá tudo bom, mas eu sinto isso, eu sinto aquilo. Eu digo, volta lá no médico e você vai pedir uma ressonância magnética da tua alma. Mas Ju, isso não existe? Não existe, mas é só para tu entender onde que tá o problema, né? E que se você veio aqui, então você está no lugar certo, né? Que a gente vai levar o quê? A fazer mapeamento dentro da história da pessoa para entender onde dá a dor na alma, né? Então eu quero ser muito grata a Deus, primeiramente, né? Quero também mandar um abração para quem está nos ouvindo, né? Pessoas navegantes, bastante. Ah, que bênção, né? Pessoal da minha família, com certeza, né? Então, que Deus abençoe. Estou com saudade de vocês, né? Da minha família lá de Navegante. Então, agradecer também às pessoas que estão ali, que curtem e passem para as outras pessoas, né? Essa conversa de hoje, porque muitas pessoas elas precisam entender que tem solução sim, né? Que não precisa olhar com preconceito, né? Como falamos, mas que elas têm o direito de ter paz na alma, né? E pararem de brigar pela razão e ir em busca da sua paz, que não existe preço. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Amém. Meu Deus! O quê? Acabaram de confirmar! O quê? O encontro de meninas! Quando? Dia 22 de março, às 20 horas. Sou filho de Deus, sim,